de Samuel, capítulo 17, versículos 31 hasta el versículo 54. Estamos en esta historia quizás la más conocida de las Escrituras. Queridos, en sus asientos, pero corazón reverente, la palabra de Dios dice así: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu servo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu servo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno cordero de la manada, salía yo tras él, y yo lo hería, y yo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, y yo le echaba la mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu servo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha livrado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cajado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. E sabrá toda essa congregação que Jeová nos salva com espada e com lança, porque de Jeová é a batalha, e ele os entregará em nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e echou a andar para ir ao encontro de Davi, Davi se deu prisa e correu a la linha de batalha contra o filisteu. E metendo Davi sua mão na bolsa, tomou de allí uma pedra e la tirou com a onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más. Señor, queremos escucharte hoy día.
Sabemos, Padre Santo, que basta com uma palavra tuya e nossa vida pode ser completamente cambiada, Senhor. E oramos para que tu vengas cambiar nosso coração de pedra por um coração de carne e que através da exposição de tu palavra, Senhor, podemos conhecer-te mais, para amar-te mais e glorificar tu nome, Senhor. Oramos em los méritos do Senhor Jesucristo. Amém. Hermanos, pensando em meu irmão Pancho, que le encanta começar sermones com película, bueno, eu creio que a maioria de vocês já viram a película El Rei León, ¿verdad? E bueno, talvez se acuerden de la escena em que Simba, que era o cachorrito, quando todavía era pequeno, ele termina rodeado por hienas. E ele trata de hacerse el valiente em esse momento. As hienas estão delante de ele, enormes, mostrando os dentes, e Simba intenta lançar um rugido. Pero lo único que sale é um rugidito de cachorrito, certo? Em Brasil como um rugidinho de cachorrito. E as hienas começam a reír-se de ele. Então, uma de las hienas le dice que lo intente de nuevo. E Simba respira hondo e ruge outra vez. Pero esta vez sale um rugido enorme. E esse mesmo momento, hermanos, as hienas deixam de reír-se de ele. Quedam assustadas. É interessante que o próprio Simba queda assustado com seu rugido forte. Pero então, a película mostra para nós algo que ele todavia não sabia. Que Mufasa, o padre de Simba, estava detrás dele. O rugido não era de Simba. Era Mufasa quem ia a lutar por ele. Queridos, há momentos em que esta é a pergunta mais importante que podemos fazer-nos na vida. Não simplesmente, que está delante de mim que tenho que enfrentar? Nem sequer tenho forças para enfrentar isto que aparece em minha vida. A pergunta mais importante, irmãos, é ser: quem está lutando por mim? Na semana passada, queridos, nós começamos essa história e vimos que Israel estava exatamente em esta situação. Durante 40 dias, Goliat havia provocado o povo de Deus. Saúl tinha medo, o exército de Israel tinha medo, estavam todos paralisados. E então aparece Davi, aquele improvável homem de Belém, que havia chegado ao campamento, simplesmente porque estava obedecendo a ordem de seu padre, para levar comida a seus irmãos. E nós vimos, hermanos, que Davi não era solamente o muchacho de las ovejas. Davi era o ungido do Senhor. O Espírito de Deus estava sobre ele. E mientras todos miravam ao gigante Goliat e veiam solamente o tamanho daquele homem, nós vimos que Davi mirava a mesma situação, recordando que Israel era o Deus de seu povo. E agora, queridos, ha chegado o momento em que o ungido de Deus vai bajar ao valle para lutar por seu povo. E a partir dessa história, queridos, eu quero reflexionar com vocês hoje sobre o seguinte tema: a batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. E veremos esta exposição hoje dia em 3 partes. Em primeiro lugar, hermanos, veremos o guerreiro del Senhor. El guerreiro del Senhor. E esto vemos dos versículos 31 hasta o versículo 37. Hermanos, as palavras de Davi no acampamento finalmente chegam a oídos del rei Saúl. O versículo 31, hermanos, diz que le contaram ao rei aquilo que Davi venia dizendo ao acampamento. E Saúl mandou a chamar a este muchacho. E pensem um pouco em esta cena, hermanos. Tentem criar a cena na cabeça. Saúl era o rei de Israel. Era o homem que devia ir delante de seu povo para lutar contra Goliat. Saúl tinha experiência em guerras, armadura, exército. E delante de ele agora está um jovem que nem sequer formava parte de seu exército. Isso nos mostra que Davi provavelmente tinha menos de 20 anos de idade, que era a idade que uno deveria juntar-se ao exército. E lo primero que este muchacho dice ao rei é: não desmaie o coração de ninguno a causa deste gigante. Tu servo irá
e peleará contra este filisteu. Davi, hermanos, le está dizendo ao rei aquilo que em realidade o rei deveria estar dizendo a seu povo. Durante 40 dias, Goliat havia conseguido exatamente o que queria. Nem sequer necessitava usar sua espada para isso. Le bastava aparecer e falar. E cada vez que aquele gigante bajava ao valle e lançava sua provocação, o coração de los israelitas desfalecia. E agora Davi chega delante de Saúl e diz: não tem que seguir sendo assim. Eu vou a lutar. Pero Saúl mira a Davi e responde no versículo 33. Não podrás tu ir contra aquele filisteu para pelear com ele, porque tu eres muchacho e ele homem de guerra desde sua juventude. E mirando solamente aquele que estava delante de los ojos, hermanos, Saúl tinha a razão. Davi era jovem. Goliat era um guerreiro experimentado. Davi havia passado seus dias cuidando de ovelhas. Goliat havia passado sua vida lutando. Se pusiéramos os currículos del uno e del outro juntos, não havia comparação, hermanos. Fíjense ustedes que Saúl sigue haciendo exatamente aquello que vimos no sermão passado. Saúl sigue interpretando aquela situação por lo que se podia ver. Saúl mira a Goliat, mira a Davi e chega na conclusão muito sencilla. Não se pode. Não se pode. Pero Davi le responde ao rei contando uma história. Ele disse que pastoreava as ovelhas de seu padre e que quando venia um leão ou um osso e tomava uma de ellas, ele saía detrás do animal, heria ao leão, heria ao osso e livrava a oveja de sua boca. E quando se levantavam contra ele, Davi las matava. Pero fíjense, hermanos, porque aqui há um detalhe muito importante para compreender esse texto. Davi não está simplesmente tratando de convencer a Saúl de que ele sabe lutar. Não é isso. Davi não está dizendo: Saúl, tu não conheces minhas habilidades. Eu sou muito melhor de lo que parezco. Se fuera solamente isso, hermanos, seguiríamos atrapados ao mesmo problema deste capítulo, confiando em la capacidade de los hombres. O ponto principal de Davi está no versículo 37. Davi disse: Jeová que me ha livrado de las garras del león e de las garras del oso, ele também me livrará de la mano de este filisteu. Davi mira hacia atrás e não disse: eu matei a um leão, eu matei a um osso e por lo tanto vou matar a Goliat. Não, hermanos. Davi mira hacia atrás e disse: Jeová me ha livrado. Essa é a diferença, queridos. Quando Davi recuerda ao leão e ao osso, não está construindo na confiança em si mesmo. Davi está recordando a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus no passado era combustível para a fé de Davi no presente. E aqui, queridos, há uma lição muito hermosa para nós. Porque nós, queridos, temos uma enorme facilidade para olvidar-nos da fidelidade de Deus. Quando aparece uma nova dificuldade em nossas vidas, a vezes reaccionamos como se fosse a primeira vez em nossa história que Deus tivera que cuidar de nós. Parece que todo aquello que o Senhor já hizo por nós simplesmente desaparecera de nossa memória. Queridos, a fé também aprende a mirar hacia atrás. Não para viver do passado, sino para recordar quem é o Deus que nos trajo hasta aqui. Mira tua história. Quantas vezes Deus já te ha cuidado em situações que não parecia ter salida? Quando estavas enfermo, aquele dia que faltou o dinheiro, quando apareceu um problema que não sabias como resolver.
¿Te acuerdas de aquel día en que pensaste que no tendrías fuerzas para seguir, pero el Señor te sostuvo? Talvez em meio de uma preocupação, de uma pérdida, de um momento difícil em sua casa, e o Senhor te deu forças para seguir. A vezes miramos tanto ao problema que está delante de nós, que nos olvidamos de todo aquilo que Deus já hizo en el camino. A vezes estamos tão preocupados com o gigante que temos enfrente, que olvidamos os leones e os ossos que o Senhor já nos livrou. Davi tinha memória, hermanos. E essa memória lhe hacía recordar que o Senhor é fiel. Queridos, gravem esto em suas vidas. O Senhor é fiel. Esse é o muchacho guerreiro que aparece delante de Saúl. Não um homem impressionado consigo mesmo, sino alguém que havia aprendido em sua vida a reconhecer a mão de Deus. É por isso, hermanos, que Saúl finalmente le disse a Davi: Ve, e Jeová esté contigo. A luchar, Davi. Israel finalmente tem um homem disposto a bajar ao vale para luchar. Vamos, Davi. Vamos, Chile, certo que eles dizem acá? Vamos, Chile, vamos, Davi, vamos com todo. Pero, queridos, agora surge outra pergunta no texto. Se Davi vai lutar contra Goliat, com que armas vai lutar? E este é o segundo ponto do sermão de hoje. Em segundo lugar, hermanos, veremos as armas do Senhor. As armas do Senhor. Já vimos o guerreiro do Senhor e agora as armas do Senhor. Versículos 38 hasta o versículo 47. Hermanos, Saúl, então, finalmente permite que Davi vaya a enfrentar ao gigante. Pero antes de que baje ao valle, Saúl intenta prepará-lo para a batalha. O versículo 38, hermanos, diz que Saúl vestiu a Davi com suas próprias roupas. Puso sobre sua cabeça um casco de bronze, le puso na coraça, e Davi se ciñó a espada sobre seus vestidos. E na cabeça de Saúl, hermanos, aquello tinha todo o sentido. A lógica era muito sencilla. Se Davi vai enfrentar ao gigante Goliat, então necessita vestir-se como Goliat. Goliat tem um casco, então Davi também necessita um casco. Goliat tem uma coraça, Davi necessita uma coraça. Goliat tem espada, então pongam a espada em la mano desse muchacho Davi. Saúl, hermanos, não logra imaginar uma batalha sendo vencida de outra maneira. Está ponendo sobre Davi aquilo que, humanamente hablando, parece aumentar suas possibilidades de vitória. Davi, queridos, já havia dito que a batalha era do Senhor, pero Saúl quer dar-lhe uma ajudita. Davi chega a provar todo isto que Saúl está ponendo sobre ele. E o texto diz que tentou andar com aquello, pero não pudo. Então Davi dijo: eu não posso andar com esto porque nunca lo pratiquei. E Davi echou de si aquelas coisas. E é importante entender, queridos, que isto não significa que houvera algo malo com as armaduras de Saúl em si mesma. Não. Uma armadura era muito útil em la guerra. Mais adelante, o próprio Davi vai utilizar armaduras em suas guerras. Pero o que o texto está mostrando para nós, hermanos, é que Davi não necessita transformar-se em uma versão mais pequena de Goliat para vencer a Goliat. Saúl havia aceptado os términos de batalha propostos por el inimigo. Goliat dizia: traigan-me um guerreiro. Em outras palavras, hermanos, este gigante estava dizendo: traigan a alguém como eu. Traigan armadura, traigan espada e vamos descobrir quem é o mais forte. E Saúl sigue pensando exatamente assim. Pero Davi não. O versículo 40 diz que Davi toma seu cajado, escorre 5 pedras lisas do arroio e toma sua onda. E lá em cena, hermanos, deve haver parecido absurda. De um lado, Goliat, um gigante coberto de bronze, levando espada, lança, escudo, acompanhado por seu escudeiro.
Del outro lado, o muchacho Davi, com um cajado, uma onda e algumas pedritas. Se aquela batalha fuera decidida simplesmente comparando as armas, já estava terminada antes de começar, irmãos. É o mesmo que passa quando a Católica enfrenta Colo-Colo. O partido já se acabou antes de começar. Bueno, eu não comentei quem vai ganhar, ¿eh? Hermanos, e isto é exatamente o que o gigante Goliat está pensando. Quando este gigante vê a Davi, o texto diz que lo desprecia. Ele mira aquele muchacho e se sente ofendido. Goliat dice, soy yo perro, para que vengas a mim com palos. Um muchacho super bonito, com um cajado, com a onda. Depois, Goliat maldice a Davi por seus deuses e dice, ven a mim e daré tu carne a las aves del cielo e a las bestias del campo. Goliat mira a Davi e solamente pode ver aquilo que Davi lleva em suas manos. Pero Davi sabe que a parte mais importante daquela batalha não pode ser vista com os olhos. É por isso que Davi responde ao gigante, tu vienes a mim com espada e lança e jabalina, mas eu vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quem tu has provocado. Fins, hermanos. Davi não disse, mira mi onda, é melhor que tu espada. Estas pedras são demasiado buenas, tu que não sabes. Não. A confiança de Davi está em la frase, eu vengo a ti en el nombre de Jehová. Goliat confia em lo que lleva em suas manos. Davi confia em aquele que lo enviou. E então Davi explica o que realmente está em jogo aqui, irmãos. Ele disse que o Senhor entregaria Goliat em suas manos e que toda a terra saberá que há Deus em Israel. Hermanos, esta batalha entre Davi e Goliat não é, em primeiro lugar, acerca da reputação de Davi. Esta batalha é acerca do honor do nome do Senhor. Durante 40 dias, Goliat venia provocando ao povo que levava o nome de Deus. Parecia que não havia Deus em Israel. Agora Davi disse, hoje toda a terra saberá que há Deus em Israel. No versículo 47, Davi disse, e saberá toda esta congregação que Jeová nos salva com espada e com lança, porque de Jeová é a batalha, e Ele os entregará em nossas mãos. Davi sabia, queridos, muito bem, que a batalha que pertence ao Senhor deve ser lutada com as armas do Senhor. E, hermanos, as armas que Davi vai a esta batalha, solamente com um cajado e com a onda, devem ensinar-nos algo muito importante. Porque existe, hermanos, uma tentação muito antiga no coração do povo de Deus. Nós temos a tentação de querer lutar as batalhas do Senhor usando as armas do mundo. Começamos a pensar que para que a igreja avance, necessitamos as mesmas armas que usa o mundo. Então, buscamos ser uma igreja com alta influência, porque o mundo respeita quem tem influência. Então, começamos a fazer um montão de atividades, porque queremos que o templo esteja sempre lleno e cause uma boa impressão do templo sempre lleno para o mundo. Transformamos toda aqui na igreja em entretenimento, porque pensamos que somente assim vamos conseguir atrair a mais e mais pessoas. E começamos a poner baile na igreja, músicas, nada que ver. Começamos a lutar com as armas do mundo. E sem darmos conta, hermanos, vamos vestindo pouco a pouco a mesma armadura que usa o mundo. E podemos cair, queridos, em este mesmo erro, dizendo que estamos lutando por la causa do Senhor. Queridos, a igreja necessita organização? Sim, óbvio. Necessita recursos? Sim, necessita. Nós necessitamos estudar o contexto que estamos acá em Porto Montt, planificar, trabalhar,
hacer lo mejor que podemos. Obvio, hermanos, necesitamos hacer esto. Pero en ninguna de estas cosas está el poder de la iglesia, hermanos. El Señor puso en nuestras manos armas que muchas veces parecen débiles a los ojos del mundo. Un libro antiguo, la predicación fiel, la oración, una vida santa. Y tal vez una de las mayores tentaciones de la iglesia sea avergonzarse de estas armas. Mirar todo aquello que el mundo posee y pensar que las armas que tenemos es demasiado poco. Pero David había entendido, hermanos, algo que nosotros necesitamos aprender. No necesitamos vencer a Goliat pareciéndonos a Goliat. Necesitamos ser fieles al Dios que nos llamó, porque la batalla pertenece al Señor. Es por eso que David baja al valle con aquello que el Señor puso en sus manos y declara delante de aquel gigante: Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Ahora, hermanos, veremos lo que ocurre cuando el guerrero del Señor entra en la batalla confiando en las armas del Señor. Y así llegamos al último punto del sermón de hoy. Por fin, queridos, veremos la victoria del Señor. Y esto vemos de los versículos 48 hasta el versículo 54. Hermanos, después entonces de toda esa tensión construida durante todo el capítulo, la batalla en sí es sorprendentemente rápida. Al final, la batalla pertenece al Señor. Entonces tiene sentido que sea rápido, ¿cierto? El versículo 48 dice que cuando Goliat se levantó y comenzó a avanzar en dirección a David, David se dio prisa y corrió hacia la línea de batalla para encontrarse con este gigante. Y mete la mano en la bolsa, toma una piedra, la lanza con la honda y golpea al filisteo en la frente. Y entonces ocurre aquello que durante 40 días nadie en Israel imaginaba que llegaría a ver. El gigante finalmente cae. El hombre que había paralizado a un ejército entero, ahora está con su rostro en tierra. Y el texto, hermanos, se preocupa en decir, el versículo 50, que así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Goliat, hermanos, tenía todo aquello en lo que un guerrero podría confiar. David parecía tener casi nada. Pero al final, aquel que llevaba la espada y lanza y toda su armadura está caído en el suelo. Y aquel que vino en el nombre del Señor de los ejércitos permanece de pie. Entonces David corre hasta Goliat, toma la espada de él y corta su cabeza. Y fíjense, hermanos, y una ironía que nos presenta el texto. La espada que representaba la fuerza de Goliat ahora está en la mano de David. Y guarden esta información. Aquello que parecía ser la gran arma del enemigo termina sirviendo como testimonio de su derrota. Pero tal vez el detalle más importante para nosotros aparece inmediatamente después, el versículo 51. Y dice: y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y el versículo 52 dice: y levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos. Mire, hermanos, ahora parece que todos tienen valor. ¿Dónde estaban estos hombres algunos minutos antes? Escondidos, con miedo. Ninguno de ellos había bajado para enfrentar a Goliat. Ninguno de ellos venció al gigante filisteo. David venció. Pero cuando David venció, Israel venció con él. Y esa era la lógica de esta batalla, hermanos. Goliat había propuesto desde el comienzo de la historia que un hombre representaría a su pueblo. La lucha de uno definiría el destino de muchos. Y ahora vemos, queridos, esto ocurriendo. Cuando el representante de los filisteos cae, los filisteos huyen.
Quando o representante de Israel vence, Israel se levanta e participa da vitória sem haver lutado. Hermanos, creio que se ustedes se fijaram em los detalles dessa história com muita atenção, já começaram a dar-se conta de que esta história é muito mais que simplesmente uma história sobre um muchacho valiente que derrotou a um gigante. Se miramos esse texto e decimos, Davi venceu a gigante Goliat, então tu também puedes vencer a tus gigantes. Se pensamos assim, hermanos, nos ponemos no mesmo lugar equivocado da história. Nós não somos Davi em esta história, hermanos. Nós somos aqueles soldados que tinham medo. Nós somos o povo que não poderia vencer a batalha que ameaçava ao povo de Deus. E necessitávamos que alguém entrara em esta luta por nós. E é aqui, hermanos, onde Davi começa a projetar uma sombra muito mais grande que ele mesmo. Davi é o ungido do Senhor, entra solo na batalha, em nome do povo de Deus. Davi enfrenta ao inimigo que o povo não poderia enfrentar. Davi vence. E sua vitória passa a pertencer àqueles que estavam detrás de ele. Isto não les recuerda a alguém? Aqui vemos, hermanos, neste vale, uma pequena sombra de lo que vemos de maneira definitiva em Jesucristo. Nós também tínhamos um inimigo gigante, contra o qual não havia nenhuma possibilidade de vitória por nossa própria força. O pecado, a muerte e Satanás. Tu puedes ser disciplinado, tu puedes ser inteligente, religioso, moral, tu puedes tentar de reunir todas tus armas, pero tu não puedes livrar-te a ti mesmo do domínio do pecado. E esta guerra, hermanos, todos nós necessitamos a um guerreiro que lute por nós. E Deus levantou a seu ungido. Jesus não vino, hermanos, solamente para mostrar-nos como deveríamos lutar. Jesus vino para vencer a batalha por nós. E fíjense que interessante, Davi derrota a Goliat e corta sua cabeça. Hermanos, desde o começo das Escrituras, depois que o pecado entrou no mundo, Deus havia prometido que vendria um descendente da mulher que aplastaria a cabeça da serpente. Aquela promessa, hermanos, vai recorrendo toda a história bíblica. E aqui em este vale, vemos al ungido do Senhor delante de um inimigo que provoca a Deus e ameaça seu povo. E ao final da batalha, a cabeça do inimigo está aplastada e cortada. Davi não é o cumprimento final da promessa de Gênesis 3:15. Pero Davi nos hace mirar hacia adelante, hacia o verdadeiro guerreiro do Senhor. Davi utiliza a espada do próprio gigante Goliat para cortar-lhe a cabeça. Lo que parecia ser o arma de vitória do inimigo se convertiu em um instrumento de sua própria vergonha, de sua própria derrota. Isto não les recuerda a cruz? Aquele que parecia ser o instrumento de vitória do inimigo se converte justamente em um instrumento de sua derrota. Nuestro inimigo, hermanos, foi derrotado em aquela cruz, porque Cristo ressuscitou. Queridos, ¿por qué tenemos ánimo en nuestra vida? Porque nuestro guerrero venció. Fíjense, hermanos, que después que Davi venció en esta historia, el ejército de Israel se levanta agora para luchar. Pero ellos no corrieron detrás de los filisteos para producir la victoria. Ellos corrieron porque a vitória já havia sido conquistada por seu representante. Hermanos, assim funciona com nossa vida cristiana. Nós lutamos em nossas vidas, lutas a partir da vitória que Cristo já conquistou. Todavia enfrentamos o pecado. Todavia resistimos ao diabo. E se Jesus não vuelve antes, todavia enfrentaremos a muerte, hermanos. Pero nenhuma destas batalhas pode cambiar aquele que já ocorreu de maneira definitiva na cruz.
Nuestro representante venció. La victoria de Cristo es la victoria de su pueblo. Hermanos, la batalla pertenece al Señor. Dios levanta a su guerrero para esa batalla. Y es el propio Dios quien determinó las armas para esta lucha. Es Dios quien concedió la victoria a su pueblo, a pesar de su pueblo. Y todos aquellos que están unidos al verdadero Hijo de David pueden levantarse sabiendo, la victoria de nuestro guerrero también es nuestra victoria.